Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a presença do Espírito Santo envolva profundamente o seu coração neste momento e que esta palavra fortaleça em você a confiança no caráter eterno e perfeito de Deus. Hoje, em nosso devocional da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, da classe de adultos, estaremos meditando sobre uma verdade que sustenta toda a nossa fé, o atributo imutável de Deus. Em um mundo onde tudo muda constantemente, Deus continua sendo o mesmo. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por mais esse dia e pela segurança que encontramos em Ti. Obrigado porque o Senhor nunca muda e permanece fiel em todo o tempo. Fala conosco agora, através da Tua palavra, através deste devocional, e fortalece o nosso coração para confiarmos plenamente no Teu caráter. É o nosso clamor no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto para a nossa meditação de hoje está em Números 23, versículo 19. E diz assim, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não confirmaria? Glórias a Deus! A declaração que nós vemos citando nos últimos devocionais, porque é uma declaração poderosa, né, meus irmãos? É uma declaração muito poderosa. Esse texto ele revela um dos atributos mais gloriosos de Deus, que é a sua imutabilidade. Isso significa que Deus não muda em seu caráter, em sua essência e em suas promessas. A sua fidelidade permanece para sempre. Os homens mudam, as emoções mudam, as opiniões mudam, as circunstâncias mudam, mas Deus permanece o mesmo. Isso traz, meus irmãos, muita segurança para a nossa alma. Porque imagina se Deus fosse instável como os homens. Imagina se ele mudasse de humor constantemente. Imagina se as suas promessas dependessem da circunstância. Não haveria segurança alguma. Mas a Bíblia declara que Deus não mente, não falha e não volta atrás naquilo que falou. Malaquias capítulo 3, versículo 6, o Senhor declara: porque eu, o Senhor, não mudo. O mesmo Deus que abriu o mar continua poderoso nos dias de hoje. O mesmo Deus que sustentou Elias continua cuidando dos seus filhos. O mesmo Jesus que curava enfermos continua tendo poder. Ah, meus irmãos, o mundo muda rapidamente. Mas Deus, ele permanece eternamente fiel. Você já percebeu como as pessoas muitas vezes decepcionam porque são instáveis? Às vezes alguém promete algo e depois muda de ideia. Às vezes alguém demonstra amor hoje e amanhã já age de uma forma diferente. Mas Deus não é assim. Tiago capítulo 1, versículo 17 está escrito: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Não há mudança. Não há sombra de variação. Isso significa que o amor de Deus continua firme, sua fidelidade continua firme, suas promessas continuam firmes. Talvez hoje você esteja enfrentando um período de incerteza.
Talvez muita coisa ao seu redor esteja mudando, pessoas podem ter ido embora, situações podem ter se alterado, planos podem ter sido abalados. Mas existe algo que permanece intacto. Deus continua sendo Deus. E quando entendemos isso, aprendemos a descansar. Porque nossa fé não está baseada na circunstância, está baseada no caráter imutável do Senhor. Foi exatamente isso que sustentou Abraão. Em Romanos capítulo 4, versículo 20 e 21, a Bíblia diz que ele não duvidou da promessa de Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Abraão confiava, meus irmãos, não apenas na promessa, mas no Deus que prometeu. E isso é muito profundo. Porque às vezes focamos tanto na promessa que esquecemos de olhar o caráter daquele que falou. E Deus permanece fiel, mesmo quando o tempo passa. Veja Hebreus capítulo 13, versículo 8. Lá está escrito assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ontem, hoje e eternamente. Isso significa que você pode confiar plenamente nele. Mesmo em dias difíceis, mesmo em tempos de espera, mesmo quando não entender os processos, porque Deus não muda no meio do caminho. O problema é que muitas vezes queremos que Deus mude para se adaptar aos nossos desejos. Queremos um Deus que concorde com tudo que fazemos, um Deus moldado pelos pensamentos humanos, mas Deus continua santo, continua justo, continua verdadeiro. A imutabilidade de Deus não envolve apenas as suas promessas, envolve também a sua santidade e a sua palavra. Salmo 119, verso 89, está escrito: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A palavra permanece porque o Deus da palavra permanece. Isso deve nos levar a uma pergunta importante: onde temos firmado a nossa fé? Nas coisas que mudam ou no Deus que nunca muda? Porque quem constrói a vida apenas sobre emoções ou circunstâncias ficará abalado facilmente. Mas quem firma a vida em Deus encontra estabilidade mesmo em meio a tempestades. Hoje o Senhor está fortalecendo a sua fé para confiar mais no caráter dele do que nas circunstâncias que estão ao seu redor. Talvez você não consiga controlar tudo o que acontece na sua vida, mas pode descansar sabendo que Deus continua o mesmo. Ele continua fiel, ele continua poderoso, ele continua amoroso, continua cumprindo a sua palavra e continuará sendo Deus eternamente. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque Tu és imutável e fiel em todo o tempo. Obrigado porque podemos descansar na certeza de que Tu nunca muda. Fortalece a nossa fé para confiarmos mais no Teu caráter do que nas circunstâncias da vida. É o nosso clamor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amados, que o Senhor te abençoe e te guarde, que esta verdade permaneça em seu coração. Deus nunca muda e sua fidelidade permanece para sempre. Ore, permaneça, confie. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, que será na segunda-feira, se o Senhor assim o permitir.